boa tarde a todos. Vamos começar uma nova edição do ANTP Café. E eu queria já saudar o meu claro amigo Cláudio de Sena Frederico, que na condição de âncora vai conduzir o ANTP Café dessa tarde, que contará com a presença de dois prefeitos de importantes capitais brasileiras, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, e Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Antes de mais nada, apenas agradecer aos apoiadores deste produto, a Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, a NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, e a Fabros, fabricantes de ônibus do Brasil, assim como o apoio e a realização da Transdata, que tem nos ajudado com as ferramentas tecnológicas. O NTP Café de hoje é mais uma edição e a gente espera continuar aqui discutindo principalmente as dores do transporte público nessa fase tão aguda, a fase da pandemia. Pandemia que, quando todo mundo pensou que ia acabar, ela replicou e com uma força ainda maior do que a conhecida no ano passado. Bem-vindo, Cláudio. Oi, Pelés. Estamos aqui novamente, né? Então, eu diria o seguinte, hoje, a diferença que nós vamos procurar explorar inevitavelmente, nós vamos ter que falar sobre a crise que nós estamos vivendo, que todos estão vivendo. Mas o viés, eu diria, de hoje, deveria ir para o lado da regionalidade, ou seja, tá bom, todos estão sofrendo os problemas da pandemia, mas como é que o prefeito de Goiânia e o prefeito de Belém veem o enfrentamento ou o sofrimento disso isoladamente como municípios capital e em conjunto com o Estado em termos de região metropolitana e de aspecto regional. Então, e também gostaríamos de conseguirmos descolar um pouco exclusivamente da crise atual e pensar, ok, nós estamos, ou eles estão sofrendo esse problema regional da crise, e como é que eles veem depois? Quer dizer, após isso tudo, depois que a gente conseguir sobreviver a tudo isso, como é que seria, ou poderia ser, ou deveria ser a atuação conjunta dos municípios entre si e com o Estado? Essa, eu acho que é vamos dizer assim, a temática específica de hoje. Nós estamos aguardando, então, os prefeitos de Belém e de Goiânia entrarem no webinar. A gente fez já alguns testes. Esperamos, em breve, começar aqui o nosso bate-papo com os dois prefeitos, Edmilson Rodrigues, Belém, e Rogério Cruz, Goiânia. Lembrando que este evento está sendo transmitido pelo YouTube e eventuais perguntas que as pessoas que estão nos assistindo queiram encaminhar, podem ser feitas pelo chat do YouTube para endereçados a quem as pessoas querem fazer o questionamento. Se houver tempo, a gente, evidentemente, vai encaixar essas perguntas no final do evento e, caso não haja possibilidade disso, a gente vai, depois terminar o evento, passar as perguntas para as pessoas, né, para o prefeito de Belém ou de Goiânia, ou os dois, se for o caso, e eles responderão diretamente para o e-mail de cada um. Bom, continuamos aguardando, então, para iniciar o evento, a presença dos prefeitos de Belém e de Goiânia. Além da questão regional, Cláudio, o que você acha que a gente pode explorar nesse encontro de hoje? Olha, nós estamos diante de, vamos dizer assim, duas cidades, apesar do porte ser semelhante,
de locais extremamente diferentes. Quer dizer, nós temos uma capital, vamos dizer assim, não chega a ser a capital mais ao norte do Brasil, porque ainda tem Macapá ou uma outra, não sei se Rio Branco ou Macapá, qual é a que compete aí. Mas são duas cidades bastante diferentes, embora de porte semelhante. E a outra diferença é que Goiânia já tem uma tradição há mais tempo de uma atuação coordenada. Porém, vamos dizer assim, também sui generis, porque, em grande parte, essa coordenação partiu de uma atuação, vamos dizer assim, de uma combinação com as próprias empresas de ônibus, quando normalmente isso parte de uma autoridade constituída montando o esquema. Então, Goiânia tem peculiaridades e Belém também tem peculiaridades em termos de idade, em termos de uma cidade mais velha e outra mais nova, né? E Belém ainda tem o problema dela ser como se fosse uma península, né? um espaço vertical que grande parte da massa de passageiros vem de municípios vizinhos, Ananindeua, por exemplo, que é um município muito populoso, e tem que passar por terras, vamos dizer assim, reservadas, militares e outras, no meio do caminho, para conseguir chegar aonde estão os empregos. Então, o prefeito Edmilson Rodrigues já está conectado conosco. Queria convidar, então, o prefeito a se juntar conosco agora para nós começarmos o nosso bate-papo. Prefeito Edmilson Rodrigues, de Belém. Boa tarde, prefeito. Opa, boa tarde. Estava ouvindo aqui a aula sobre Belém. Obrigado aí pelo convite. Opa, a gente agradece a sua presença. Eu estou acompanhado da doutora Ana Valéria Borges, que é a minha deusa aqui na área dos sistemas de transporte e trânsito. Realmente, tem que ser deusa para poder sair dessa crise, né? Só com milagre mesmo. Mas é isso. Belém é um problema histórico. Estão enfrentando desafios de inovar, articular ao sistema terrestre, que é praticamente exclusivo, né? A um sistema realmente hidroviário, porque nós temos aí centenas ou milhares de barcos de todas as formas, modernidades, aqueles mais tradicionais, os chamados popopôs, né? Motos aquáticas, lanchas, iates, mas cada um por si, fazendo a rota que bem lhe convém, né? Então, está na hora de nós realmente trabalharmos com planejamento hidroviário, estabelecendo um modal integrado ao modal terrestre e cumprindo uma promessa nossa, que é um projeto estratégico de transformar Belém numa espécie de capital brasileira das bikes, tá? Então, temos já iniciado aí um trabalho para a implantação de ciclofaixas seguras, ou ciclovias. A gente sabe que muitos programas federais que outrora financiavam programas na área da mobilidade deixaram de existir ou estão com o caixa esvaziado, né? Mas nós vamos, dentro do possível, trabalhar com um projeto no sentido de humanizar mesmo o sistema de transporte e trânsito em Belém. Tem um problema sério que foi, inclusive, levantado essa questão da Belém peninsular. Todo mundo sabe da importância da maior feira da América Latina, a feira aberta, né? Que é o Ver-o-Peso. E, na verdade, o Ver-o-Peso está ali muito no entorno do ponto de nascimento da cidade, o Forte do Castelo, o Forte do Presépio, inicialmente. Então, toda a frota, praticamente, de ônibus se dirige a essa ponta peninsular. É insuportável, né? Então, os desafios são grandes. A solução que poderia ter sido feita com a implantação dos BRTs acabou seguindo uma espécie de orientação analisada hoje pela Hermínia Maricato, né, e outros arquitetos urbanistas, uma certa imposição das
corporações empresariais aos interesses municipais, uma sobreposição, sabe? Então, a Dilma lança um programa de bilhões para investir em BRTs. Cada capital tem mais ou menos um valor estipulado a ser recebido. Então, se é Recife, são 700 milhões, se é Belém, são 500 milhões. Só que chegam as empreiteiras, no caso de Belém, a Andrade Gutierrez diz, olha, quer BRT? O prefeito diz sim. Então tá, eu garanto. Só que as coisas iniciam sem projeto, aí depois a licitação tem que ser viciada para favorecer quem eventualmente disse que era o que garantiria os 500 milhões, e aí o Ministério Público entra, prefeito hoje preso, e um dos motivos é desvio de recursos do BRT, a empreiteira Andrade Gutierrez responde também pelo processo, e nós, há 10 anos, sem ver concluído o projeto, né? E com muitos transtornos, porque uma obra que decidiu aqui criar, no sentido e no outro sentido de volta, faixas exclusivas, mas concretando 40 quilômetros. Realmente, diferentemente de outras cidades que aproveitaram o próprio leito asfaltado para exclusivizar para o transporte rápido, aqui investiu-se muitos milhões na pavimentação em calçadas de concreto, realmente, que levaram, ao mesmo tempo, muito dinheiro, mas estreitaram as principais avenidas que deveriam ser beneficiadas. Então, você imagina que é uma década com as pessoas numa cidade que, mesmo quando faz 34 graus de temperatura, a sensação de calor é de 42, porque aqui a umidade é muito alta, nós respiramos água, chega a mais de 90% do percentual de água, é uma coisa difícil até de acreditar, mas eu estou falando com vocês aqui e me afogando em água. Então, o calor de Fortaleza ou de Recife não é o mesmo calor de Belém. Aqui a gente sua, tem um mal-estar, a gente gosta de ser belenense, mas tem o suorzinho que dificulta usar uma roupa várias vezes, diferentemente de outras cidades mais ventiladas e com menor umidade, né, relativa do ar. Então, nessa cidade, as pessoas ficarem dentro de um coletivo, às vezes 2, 3 horas, num engarrafamento infernal. Então, imagina, se o cara que está no ar-condicionado, no seu carro particular, não suporta, imagina o sofrimento, por mais de uma década, das pessoas que necessitam usar o transporte coletivo numa cidade cujos eixos rodoviários para o transporte coletivo são poucos, por conta dessa formação praticamente peninsular que leva ao ponto de nascimento da cidade, né? Então, realmente, é desafiador. Aí surgiu aqui uma necessidade de cumprir uma obrigação constitucional, de fazermos uma licitação para o sistema. A licitação foi pensada apenas para o modal rodoviário, né? E aí já esbarra no problema de integrar com o modal fluvial e hidroviário. Qual é o problema outro? É que a lei que foi aprovada para a licitação estabelece 6 anos o contrato para os vencedores da licitação. Então, qualquer um sabe que esse tempo é mais ou menos o tempo para a renovação da frota. E numa cidade como Belém, muito pobre, onde há muita dificuldade de se manter uma malha asfáltica condizente com as necessidades de uma metrópole, né? Nós somos uma metrópole paupérrima, com um PIB que é 40% do PIB de Manaus, mesmo sendo uma cidade amazônica, né? E realmente com muitas dificuldades infraestruturais. Então, você imagina como é que se pode ter ônibus que reivindicam a garantia de pelo menos 10 anos para a renovação da frota. Como agora na pandemia tivemos que flexibilizar, porque realmente não há nenhuma possibilidade de defender que o sistema esteja ótimo ou bom. Nós temos que mudar realmente. Haja um grupo de empresas representadas
por um sindicato, então elas trabalham como um cartel, né? Mas as empresas efetivamente estão enfrentando grandes problemas, como estão em todo o Brasil. Nós aprovamos 4 bilhões, eu ainda era deputado, né? Mas não evoluiu essa questão, né? Até o próprio PSOL teve posição contrária, porque é dinheiro para empresas de ônibus, mas vai repassar para o município define como trabalhar uma política de incentivo às empresas. A verdade é que, apesar das posições ideológicas, é inquestionável que numa sociedade de mercado, quando todas as universidades, públicas e privadas, todas as escolas de nível fundamental e básico, privadas ou públicas, municipais ou estaduais, estão paradas por conta de não haver aula presencial, né? E várias empresas fazendo rodízio, inclusive o serviço público fazendo rodízio, caiu de forma brutal o número de passageiros, eu acho que em todo o país isso, né? E em Belém, as empresas que já são muito fragilizadas, porque a nossa tarifa é uma das mais baixas do país, realmente. E nós somos uma metrópole, né? Nós, para termos uma viagem até o distrito de Mosqueiro, são 76 quilômetros de ida, né? E mais 76, 80 quilômetros de volta. Não é brincadeira, né? Realmente, o raciocínio é metropolitano quando se considera só o município de Belém, mas quando a gente pensa o sistema na perspectiva regional, da região metropolitana, aí a complexidade aumenta, né? Então, temos desafios enormes, e no primeiro mandato nós tínhamos aqui a Cristina Badini, uma guerrilheira dos transporteiros brasileiros, né? E a Ana Valéria era uma criança que já assessorava a Cristina. Ela está aqui do meu lado sorrindo, até como ela está de máscara, né? Ela pode se aproximar para vocês verem o quanto a nossa superintendente daqui da CEMOB é bela e sábia, né? Então, me sinto seguro, mas, ao mesmo tempo, é um desafio grande que eu sei que tem que ser mesmo, com todo respeito a nós aqui, tem que ser mulher para enfrentar esses desafios, né? Fazer um novo projeto, nós vamos ajudar a aprovar na Câmara, mas, em grande medida, ficou em 6 anos, prorrogável por mais 6, porque os empresários fizeram uma pressão enorme nos vereadores. E a minha preocupação é que, mesmo aqueles que dizem estar na nossa base, cedam aquela pressão empresarial, né? Que não quer que grupos concorram para a licitação metropolitana do transporte, porque estão como permissionários há décadas. E é uma situação de reclamação permanente pela quebra do faturamento, mas, ao mesmo tempo, de um conforto de não ter que concorrer com grandes empresas, ainda que os barata mandem em grande parte da frota aqui. Então, nós não estamos dizendo aqui que grandes empresas virão de fora para concorrer com os pobrezinhos, não. Entendeu? Porque a família Barata, que é originária do Pará, um dos governadores, Magalhães Barata, fez história e até hoje é lembrado aqui, né? É um neto dele que é um dos maiores empresários da área de transporte, além de banqueiro, além de investidor, e vocês conhecem muito bem, para quem conhece a história contemporânea do Rio de Janeiro, né? Então, eu queria fazer essas falas assim, meio livres sobre os problemas, né? E, ao mesmo tempo, os nossos desafios, que já começaram a ser desenvolvidos com muito afinco, aguerrimento, e um esforço também para continuar a concluir o projeto BRT, inclusive numa parte complementar do projeto original. Já temos uma unidade, porque também era uma federação, uma confederação de órgãos, cada um trabalhando como se tivessem vários governos diferentes, e hoje a Ana Valéria realmente tem dialogado, comandado, construído coletivamente um projeto, porque são órgãos do mesmo governo, então não tem como estabelecer um planejamento e ação e execução de projetos mantendo o modo de governar anterior, porque é o caos que se instalaria definitivamente. Eu, como arquiteto urbanista, né, com doutorado em planejamento territorial, sou doutor em geografia, né, não vou rasgar o meu diploma. Então, se não der certo,
pelo menos eu estou dizendo como eu penso, e graças a Deus, meu bom pai, como diria minha avó Raimunda, a minha tradição indígena, Tupinambá, né, tem uma transporteira aqui de alto nível e que tem muita afinidade com o programa, porque foi ela que escreveu, junto com outras e outros transporteiros, do programa que a gente apresentou no processo eleitoral. Então, me desculpe, eu entrei, nem perguntei se era para falar mesmo. De qualquer tudo forma, bem, prefeito. já fiz quase uma palestra e agradeço aí. Não, que é isso. Eu só queria te pedir um minutinho para a gente poder apresentar também o prefeito Rogério Cruz, de Goiânia, que está conosco. Então, eu queria agora passar um pouco a bola também para o prefeito de Goiânia, para que ele possa fazer a sua apresentação, né, a sua participação. Bem-vindo, prefeito. Boa tarde, Alexandre, grande jornalista. Somos da mesma área, viu? Só para começar. Opa! Cumprimentar o nosso amigo prefeito Edmilson Rodrigues, dessa linda cidade de Belém, e também o especialista Cláudio, que está conosco. Estamos aqui juntos com o nosso Domingos Sávio, que é o nosso presidente da CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes, e também o Horácio, que é o cara especialista em trânsito e mobilidade, é o nosso secretário de mobilidade na cidade de Goiânia. Eu peço desculpas se está entrando agora, estava numa reunião, saí correndo só para atender esse pedido nesse momento e já retornarei em seguida, como já foi avisado, informado aí, uma reunião com o governador dando sequência às nossas reuniões. Mas fiz questão, Alexandre, de poder estar com vocês para também falar um pouquinho da nossa cidade de Goiânia, do nosso trabalho, no que diz respeito ao nosso transporte. Hoje, Goiânia vive um momento muito especial, como todos os outros as outras cidades, no que diz respeito à pandemia, que trago aí grandes problemas e sérios problemas para os nossos executivos das cidades, e temos a certeza que, lutando, com muita luta, nós chegaremos ao nosso objetivo, que é trazer a melhor qualidade de vida e o melhor transporte para os nossos cidadãos. Hoje, eu vi aí o prefeito Edmilson falando sobre BRT, agora no finalzinho, nós estamos aqui também plantando o nosso BRT, estamos acreditando que no dia do aniversário da cidade, que é o dia 24 de outubro, nós temos condições de entregar o lado norte do BRT, que são cerca de 13 quilômetros, que serão entregues à população de Goiânia, e nós também estamos numa batalha muito grande no que diz respeito ao transporte público, uma vez que Goiânia, acredito que seja o mesmo modelo aí de Belém, né? E Goiânia hoje é uma capital que distribui o seu transporte para mais de 17 cidades, né, da região metropolitana. E dessas 17 cidades, temos cidades aí até de 40 quilômetros daqui de Goiânia. E uma questão que nós estamos lutando desde o início da nossa posse, inclusive quando vereador, eu tive a oportunidade de estar vereador por 2 mandatos consecutivos, 2013 e 2016, e ao sair da vereança, já assumindo a prefeitura como vice-prefeito, mas como todos sabem, já conhecem a história do nosso sempre líder, Maguito Vilela, veio a falecer devido à Covid-19, as complicações, e eu, como vice, então, assumi, né, de fato, a prefeitura de Goiânia. E temos esse papel importantíssimo a realizar e executar com grande honra e prazer, que é a solução para o transporte público de Goiânia. Nós vivemos uma situação que eu não posso pensar apenas em Goiânia. Eu tenho que pensar em Goiânia e nos meus colegas prefeitos da região metropolitana, uma vez que o nosso transporte público chega a essas regiões. Hoje nós temos uma dificuldade grande, há mais ou menos que eu entendi o prefeito Edmilson também falando, acho que é a mesma situação. O transporte público, de um ano para cá, sofreu demais, aumentando mais ainda a deficiência, podemos dizer, a deficiência financeira, né, do transporte público, das empresas, mas nós estamos trabalhando em conjunto. Agora mesmo, essa sequência que eu sairei daqui dessa reunião é para estar com o governador, para tratar também desse assunto, para que possamos trazer a solução à nossa população. Hoje a população reclama, e com muita razão, é um clamor da população que tenhamos transporte público adequado e que traga segurança para todos. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje nós temos 21 terminais de integração dentro da cidade de Goiânia, temos 1.100 veículos, 290 linhas e temos média de 5,9 mil viagens em dias úteis.
Então, veja que os percursos não são tão pequenos e a demanda ela é muito grande em Goiânia, uma vez que nós temos muitas pessoas que usam o transporte público vindo dessas cidades da região metropolitana, deságua aqui em Goiânia e depois precisam retornar. Mas nós estamos trabalhando bastante, Alexandre, para que a condição de melhoria para o nosso transporte público seja um transporte adequado e seja um transporte de qualidade para os nossos usuários. Nós estamos aqui batalhando para uma alteração de nosso sistema para que possamos ter condições de manter o nosso apoio a essas empresas que colocam seus transportes nas ruas de Goiânia. Hoje, infelizmente, Goiânia não existe um fundo ainda para ajudar na questão dos transportes, as empresas, mas já estamos trabalhando para implantar esse sistema, que possamos ter um fundo para ajudar no transporte público, uma vez que Goiânia, ou o executivo, melhor dizendo, precisa ajudar a população. E o meio de ajudar a população é criando esse fundo. Por isso, nós estamos criando esse fundo, estamos preparando aí para, a partir do próximo semestre, no caso, julho, a partir do mês de julho, termos condições de criarmos esse fundo e, desse fundo, ajudarmos as empresas de transporte público. Lembrando que isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. É CMTC, é SMM, RMDC e também a CDTC. E também em conjunto com os demais prefeitos das cidades da região metropolitana e, claro, embutindo nesse meio o nosso governador, que tem que estar nesse eixo para poder colaborar com os prefeitos das cidades da região metropolitana. E, para mim, Alexandre, é um prazer muito grande poder passar essas informações, não só para vocês que estão nesta live, mas também para toda a população goianiense, que estaremos passando essa informação muito em breve, porque teremos condições de dar e trazer qualidade de vida e de transporte para toda a população. Isso faremos com grande prazer para todas as pessoas. Cláudio, você gostaria de fazer alguma observação para o prefeito de Goiânia? Vamos aproveitar bastante o Rogério, porque daqui a pouco ele vai ter que sair, aí a gente depois explora bastante o Edmilson também. Eu até o comentário que eu vou fazer vai ser, embora dirigido ao Rogério, porque ele vai sair, é válido em geral, ou seja, válido para depois comentário também pelo Edmilson. Eu fui secretário municipal em São Paulo. Quando, na época que eu era secretário municipal em São Paulo, eu olhava, vamos chamar assim, os impulsos metropolitanos do Estado com enorme desconfiança. Quer dizer, eu olhava aquilo e dizia, bom, é como se fosse um piquenique em que pode ser um piquenique pobre, mas, de repente, entra um convidado que não foi convidado, vamos dizer assim, e começa a ditar uma série de coisas e começa a dividir, de certo modo, o recurso que já estava lá. Quer dizer, todo mundo levou o seu farnel e ele quer trazer, entrar e partilhar o que já existe, vamos chamar assim, e dar palpite, né? Anos mais tarde, eu tive também a agrura de ser secretário de Transporte Metropolitano de São Paulo. Então, eu olhava para aqueles municípios e dizia, não, agora eu vou poder ser um secretário como eu não tive quando eu fui secretário municipal. Agora eu vou ajudar, etc, etc. Cláudio, precisa desmutar o seu microfone. Foi acidental. Então, uma vez que eu agora era secretário metropolitano, eu queria agora eu vou ser um secretário modelo, né? Mas eu não tinha recursos específicos, de fato, para ajudar os municípios. O que eu tinha como eu criticava, eu tinha os meus planos estaduais de fazer o que eu achava que devia ser feito, né? E, de vez em quando, eu tentava combinar. Quando eu não era secretário municipal, nem secretário metropolitano estadual, era meramente um passageiro, que é a maior parte do tempo, eu pensava, puxa, esse pessoal não se entende. Eu gostaria de fazer uma viagem que eu não tivesse que me preocupar
se isso é municipal, se isso é estadual, se isso é particular, se isso é o quê. Né? Então, como passageiro, eu pensava, poxa, esses caras não sabem fazer nada, certo? Então, quer dizer, é curioso que essa questão do metropolitano, a sensação que eu tenho é que está faltando alguma coisa a mais, quer dizer, está faltando uma vantagem em se trabalhar em conjunto, quer dizer, alguma coisa que recompense a colaboração e alguma coisa também que identifique essa colaboração, porque são todos políticos, e os políticos têm que fazer o que as pessoas esperam que eles façam, e, portanto, é natural que eles procurem ações que sejam identificadas com eles. Então, a minha sensação é essa. Daí eu gostaria de ouvir o seguinte: vocês sentem a mesma coisa? Vocês sentem que tem alguma coisa faltando nessa história de metropolitano? Cláudio, tudo bem, Cláudio? Nesse caso, Cláudio, o que nós percebemos é uma grande importância que nós, hoje, como gestores, temos essa visão. Essa visão que você teve quando passageiro é a mesma visão que os passageiros hoje têm quando nós estamos no poder. E nós, como gestores, eu tenho essa oportunidade de sempre poder ouvir a população, mesmo nas ruas ou por redes sociais, que sempre eu gosto de responder. Hoje nós temos visto que a população tem essa visão sua quando você estava lá dentro do transporte, pensando o que eles vão fazer para melhorar. E uma vez que você vai para a gestão, você pensa, o que eu posso fazer para melhorar? Então, hoje, a minha visão, Cláudio, é justamente essa. Como eu coloquei, nós vamos criar um fundo para que possamos ajudar as empresas. Esse fundo ele vai poder financiar a qualidade com uma melhor tarifa social. Por exemplo, hoje, quem sai de Goiânia para a região metropolitana para uma viagem daqui a 40 quilômetros, Bela Vista, por exemplo, uma cidade aqui de 40 quilômetros, o passageiro paga R$ 4,30. O mesmo cidadão que sai daqui para andar 5 quilômetros dentro de Goiânia também paga o mesmo preço. Aí vamos pensar assim, é meio injusto, né? Injusto para o cidadão goianiense que roda só aqui dentro. Então, é justamente essa divisão que nós queremos fazer, mas precisamos criar esse fundo para que possamos ajudar. Por exemplo, se a pessoa que mora em Bela Vista, daqui a 40 quilômetros, ela paga R$ 4,30, então vamos arrumar uma situação que o passageiro que vai rodar só em Goiânia, dentro da cidade de Goiânia, pague, por exemplo, R$ 2,50. Um exemplo. Só que, para isso, eu preciso ter algo para justificar a empresa, que seria, então, nesse caso, o fundo. É esse projeto que nós estamos formatando aqui em Goiânia, que será um projeto, com certeza, que vai ajudar muito, vai trazer uma qualidade de transporte para a nossa cidade, e eu tenho certeza que vai ajudar demais os nossos goianienses. Olha, Cláudio, foi um prazer estar com você. Eu quero aqui me despedir, como já disse o Alexandre, e meu amigo Edmilson. Eu preciso agora me encontrar com o nosso governador para resolver justamente pontos dessa situação de transporte. Mas não faltará oportunidade. Eu quero muito ainda participar de várias reuniões com vocês. Eu acho importante esta interação de gestores públicos dos municípios do nosso país, principalmente capitais como Belém, né, aqui Goiânia, são cidades que vêm crescendo a cada dia mais, e trocarmos essas experiências junto com pessoas tão experientes, no caso aí o Cláudio, especialista, né, o Alexandre, sempre se envolvendo com assuntos das gestões públicas do nosso país. Eu acho isso muito importante. Quero me colocar à disposição, viu? Eu estarei saindo, mas ficarão aqui atentos nas perguntas de vocês, nas colocações do prefeito Edmilson, o Horácio Melo, que é o secretário municipal de mobilidade, e o Domingos Sávio, que é o presidente da CMTC. Ficaram aqui atentos e me passarão. E, com certeza, Edmilson, depois eu vou querer o teu contato, viu? Para a gente poder ficar sempre nos comunicando aí para buscarmos ideias em conjunto. Alexandre, Cláudio... Obrigado. Muito obrigado. É um prazer muito grande falar com vocês. Desculpe essa correria, mas, de fato, surgiu esse previsto com o governador, eu preciso atendê-lo, viu? É isso. Muito obrigado, Rogério. Valeu. Olha, Edmilson, vou aproveitar. Alexandre, posso dar uma opinião? Claro, claro. O Rogério está saindo, mas vai ter outro momento para a gente debater. Eu estou convencido de que o SUS é uma vitória do povo brasileiro. E estou convencido de que a gente deve tê-lo como referência para fazer uma lei
que é a letra quase morta, ressuscitar e dar vida às metrópoles, sabe? Eu me refiro a uma lei que complementa o Estatuto das Cidades. Foi até um arquiteto, que era deputado federal, o Zezé, o baiano, teve que cumprir um papel importante na aprovação e sanção, em janeiro de 2015, pela Dilma, da lei do Estatuto da Metrópole. Por que eu me refiro ao Estatuto da Metrópole? Porque, diferentemente de outros países, vamos pensar a Itália, você tem a província, cujo governo tem a capacidade e a função de coordenar os vários municípios daquela província. São municípios com até menos autonomia do que a nossa. Então, nós vivemos esse drama, festejamos a autonomia dos municípios, significa dizer que ninguém pode impor ao município o que deve ser feito, significa dizer que o que possibilita uma política integrada é o interesse comum. Acontece, como o próprio Cláudio manifestou, um município que não pode dizer que não está numa região, um município por onde passarão centenas de ônibus, por exemplo, ou outros veículos numa área metropolitana, se o prefeito, naquele período histórico, disser, olha, eu não tenho interesse em participar disso, porque tem custos, então, não, como é que ele diz que não tem interesse comum? Se nós compararmos com o SUS, Cláudio e Alexandre, sabe o que é que acontece? O prefeito de Ananindeua, para dar um exemplo aqui, colado a Belém, com 500 mil habitantes, também não queria pagar pelos acidentados que precisassem do pronto-socorro de Belém. O que é que o Sistema Único de Saúde diz, através das suas comissões bipartite e tripartite? Pague, tem que pactuar. Como é que o município recebe recursos da saúde, não constrói um hospital para resolver, para salvar a vida de um traumatizado, um politraumatizado, alguém que está com um crânio, aí é muito bom. Não constrói hospital, não gasta com manutenção do hospital, não tem que contratar neurocirurgião, ortopedista, traumatologista, nada. Manda para o município vizinho e os cidadãos de Belém, uma cidade pobre, têm que suportar os gastos de todos os municípios que tiverem prefeitos que resolvam dizer que não há interesse comum. Por que eu estou citando esse princípio do interesse comum, que é constitucional e é uma característica das federações? É porque tudo é relativo. Não basta dizer que não tem interesse, não. Eu cito o exemplo da saúde porque o prefeito foi obrigado a pactuar. Por quê? Porque o SUS criou comitês de pactuação. Um outro exemplo foi que o Estado não queria respeitar a municipalização e queria se manter fazendo atenção básica e algumas especializadas. Nós não conseguimos, enquanto Fernando Henrique era presidente, mas quando o Lula entrou, criou um clima mais favorável. Àquela altura eu era do PT, a Cristina Badini, que era nossa secretária, e depois o Fernando Carneiro eram companheiros nossos. Aí abrimos um diálogo. Aliás, no caso da saúde, abrimos um diálogo com o Ministério para que serviços que, pelas normas da municipalização, tinham que ser municipais, fossem transferidos. O governador dizia, não, não, não. O que é que decide o comitê tripartite? Olha, representando a União, os estados e o município. Ou vocês repassam o que é de direito ao município, ou não receberão recursos do SUS. Então, eu creio que há um convencimento necessário, baseado numa política, num debate, que pode estar regulado em lei ou outras normas, mas, Cláudio, eu acho que uma certa possibilidade de coerção é necessária para coibir uma tentativa de usurpar o direito de todos com base no princípio da autonomia. A autonomia é relativa, mano.
Não é porque o município é autônomo que o prefeito pode inviabilizar um sistema de coleta de lixo, simplesmente diz, não estou nem aí. Aí manda o lixo para um aterro sanitário que vira lixão. Os municípios que achem que tem interesse comum é que vão bancar o sistema. É uma pilantragem isso. Como é que o cara pode dizer que o lixo que ele produz tem que ser transportado por ele, mas o destino, o tratamento tem que ser feito por outros municípios que vão pagar por tudo? Isso aconteceu em Belém, na área da saúde, na área dos resíduos sólidos, e acontece na área do transporte. Agora foi criada uma agência para regular o transporte metropolitano. Só que ela foi criada para resolver exatamente a integração do sistema de BRT. É claro que ela vai considerar as linhas alimentadoras do sistema mais tradicional, né? No entanto, ela não respeita objetivamente a ideia do Estatuto da Metrópole. Porque o Estatuto da Metrópole reconhece a autonomia dos municípios, reconhece o papel do governo do Estado, que deve participar de um comitê, onde participe, é bipartite, onde participe o Estado e os municípios, baseado no princípio do interesse comum. O que tem ocorrido é que ou não tem um órgão para planejar e regular, executar os projetos metropolitanos, aí os municípios têm que fazer um esforço para estabelecer consórcios, é muito difícil, porque a lei não é cumprida. E quando se cria um aparato institucional para regular, como é o caso do Pará, estabelece uma autoridade ao Estado como se ele tivesse a titularidade absoluta do sistema de transporte, que são municipais. Aí é uma conflitividade que não interessa a ninguém, sabe? Então, estou levantando aqui um debate baseado na nossa realidade, mas eu creio que a ANTP tem uma tradição e tem um papel muito importante para desenvolver esse debate e para, quiçá, nós avançarmos mesmo em uma regulamentação do Estatuto da Metrópole, porque alguns problemas metropolitanos estão mais ou menos resolvidos. Com a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, né, e com o SUS, essas duas áreas mais ou menos estão resolvidas. Mas sistema de transporte, que é talvez o que tem de mais sistêmico, no sentido de que é impossível, é possível que um município não tenha trabalhador que migre para trabalhar no outro município. Isso até é possível. É até possível que um município não seja cidade dormitório para outro município. No entanto, é impossível que não haja necessidade de fluidez no território, mobilidade entre municípios. Então, realmente, quando se fala em sistema, transporte é o que tem de mais capilarizado, né? É realmente a política mais sistêmica e tem que ser enfrentada por conta disso, de modo, numa perspectiva territorial, integrada, né? E, naturalmente, baseada nos princípios republicanos federativos, né? Da autonomia e do interesse comum dos municípios. Não é fácil, mas eu creio que uma associação com a estatura da Associação Nacional de Transporte Público, ela pode realmente levar o povo brasileiro, o Estado brasileiro, né, em consequência a cidadania, a grandes vitórias. A experiência, e Cláudio, numa região tão importante como São Paulo, e outros companheiros, de vez em quando encontro alguns dos companheiros que tiveram um papel fundamental para elaborar, de algum modo, indiretamente que fosse, ou diretamente, o Código Nacional de Trânsito, as regulamentações do CONTRAN, né? Tanta coisa linda que avançou nessas últimas 2 décadas, né? E que foram fruto de debates estratégicos organizados, proporcionados pela ANTP e algumas entidades irmãs. Eu acho que, apesar da pandemia, né, eu queria agradecer essa oportunidade aqui de conversa, né, mas me disponibilizar também a articular. Agora mesmo vai ter eleição da Frente Nacional de Prefeito.
eu creio que deve haver um contato aí com o Edivaldo, que é um companheiro de origem sindical, eu conheci em 84, junto com a Marina Silva, Delúbio Soares, deputado Luizinho de Santo André, essa companheirada toda que construía a CUT e tudo mais. O Edivaldo hoje é do PDT e é prefeito de Natal. Isso, é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Eu estou sendo cogitado para ser ou vice-norte ou diretor de cultura, né? Então, agora, final do mês, nós teremos eleição. Eu acho que se a Frente Nacional de Prefeitos e a NTP se articulam, eu creio que tanto para conseguir reconstituir políticas que financiem os projetos realmente baseados no princípio do interesse comum, né? Projetos realmente metropolitanos, tá? Porque muitas vezes ainda se consegue, através do município, um financiamento, mas é aquela coisa, sai do nada para lugar nenhum, né? Então, se a gente não planeja metropolitanamente, aí fica muito complicado. A beleza é que é uma base legal, o estatuto da cidade, da cidade era limitado nesse aspecto. O estatuto da metrópole, ele estabelece planos de desenvolvimento urbano nacional, regionais metropolitanos e os municipais, dos PDUs, ou Planos de Desenvolvimento Municipais. Eu creio que essa base, inspirada no SUS, pode nos ajudar muito a avançar. Ok, Edmilson, eu só queria apresentar também, para quem não conhece, né, o Horácio Melo, que é secretário de Mobilidade de Goiânia, o Domingos Sávio, que é o presidente da CMTC. Eu queria passar a bola, então, agora para o Horácio Melo, para que ele fizesse as suas considerações também. Por favor, Horácio. Boa tarde. Queres falar? Cláudio, amigos aí dessa luta do transporte público. Fala um pouquinho mais perto, por favor. Muito boa tarde, Alexandre, Cláudio, são especialistas dessa área de transporte público, trânsito, tantas lutas anteriores. Uma honra estar aqui participando junto com o prefeito Edmilson Rodrigues, ouvindo suas palavras, sua luta em Belém. Nossas cidades têm sintonia e sinergia de tamanho, modo operacional. E dizer só, muito rapidamente, deixar um abraço aqui de Goiânia para vocês, dizer que aqui em Goiânia, a Secretaria de Mobilidade e a CMTC, o Sábio vai dizer mais também, estamos trabalhando em muita sintonia, em muita sinergia, não poderia ser diferente. O transporte tem que ser trabalhado de forma metropolitana, mas aqui em Goiânia, é nossa obrigação, até em defesa do sistema, não das empresas, mas do sistema, que a gente procure, através do fundo, criar tarifas sociais, porque o que acontece hoje é que muitas pessoas não andam mais dentro da cidade de ônibus, porque outros modais acabam ficando economicamente mais viáveis, seja a motocicleta, tão perigosa para o trânsito, seja o Uber, quando tem mais de um passageiro. Isso também é uma causa de perda de passageiros dentro da cidade, por questão econômica, apesar de a gente estar procurando melhorar pontualidade, frequência, conforto. Então, o fundo vem nesse sentido, não de aumentar, o prefeito tem colocado isso sempre, o prefeito Rogério, não de aumentar a viagem para quem mora mais longe, seria uma injustiça, mas de garantir que aqui dentro também possamos ter um financiamento para que esses pequenos deslocamentos também possam ser utilizados em transporte coletivo, que é uma solução para a mobilidade da cidade, não dá para fazer cidade para automóveis. Só esse recado muito breve, mas nos colocamos à disposição de vocês. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito Edmilson, boa tarde, Cláudio, boa tarde, Alexandre, e a quem está nos assistindo. Felizmente, prefeito Edmilson, aqui em Goiânia, nós já demos alguns passos adiante do que o senhor citou como problema na cidade de Belém. Goiânia, nós temos aqui uma região metropolitana, onde nós temos várias saladas de siglas. Nós temos a salada de siglas dos prefeitos, siglas partidárias, dos 18 prefeitos que compõem a rede metropolitana e que eles se conversam, e nós temos a salada do sistema que nos compõe. Nós temos a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, nós temos a CDTC, que é uma Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, que é onde se estabelecem as políticas de transporte, e a CMTC é o seu braço executivo.
E temos um consórcio Redimob da RMTC, que ele pega os ônibus das 5 empresas operadoras e eles fazem a operação do sistema. Então, nós temos toda esse... Infelizmente, lógico que já existem, essa situação já existe há 21 anos, e, como tudo que se passa, precisa de ajustes. E um dos ajustes a serem feitos são essas correções que tanto o prefeito Rogério Cruz citou, quanto o Horácio, de que o cidadão que vem, o usuário que vem de Bela Vista, ele pode integrar em algum dos 21 terminais e ir para uma outra cidade, ou seja, ele pode percorrer 80 quilômetros na nossa rede e pagar R$ 4,30, e o cidadão, o usuário que percorre aí, precisa percorrer 5 quilômetros, ele paga também os mesmos R$ 4,30. Nós estamos perdendo esse passageiro lindeiro. Em Goiânia, o que acontece? A nossa franja da operação ela está cada vez mais periférica. Então, nós estamos indo buscar o usuário mais longe, com um custo maior, com uma quilometragem maior, evidentemente. E também teve, em 2016, 2015, 2016, o governo do estado fez um convênio com a Universidade Federal de Goiás, onde eles elaboraram o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Goiânia. Esse plano de desenvolvimento ele abarcava todos os serviços que o prefeito Edmilson citou: o lixo, a saúde, a educação, o saneamento e o transporte. Ele era o modelo do funcionamento disso aí, porque nós já funcionamos dessa maneira integrada na região metropolitana. Então, nós temos isso aí, por isso que nós comungamos também com a ideia do Sistema Único de Mobilidade, viu, prefeito Edmilson? Então, nós estamos sintonizados com isso aí. O SUM, nós entendemos que é a saída para esse sistema. Eu só queria... O prefeito Edmundo falou aí da Ana Valéria, mas vamos falar quem é Ana Valéria Borges, né? Secretária de Mobilidade Urbana de Belém, vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários da Região Norte. Mostra a carinha aí, Ana Valéria. Você aqui tira a máscara. Não pode tirar a máscara. Não pode tirar a máscara, não. Cláudio. Eu acho que nós estamos meio caminhando para o final, né? Sim. Eu queria acrescentar algumas coisas. Realmente, o que eu queria, eu acho que eu mais ou menos obtive. Ou seja, houve uma provocação e uma reação aí de defesa, vamos chamar assim, do interesse comum, né? Aquilo que ficou tão fugidio, tanto quando eu fui municipal quanto eu fui estadual. Toda hora parecia que o problema estava do outro lado, né? Mas eu diria o seguinte: além de um sistema nacional, alguma coisa assim, o que eu sinto muita falta no Brasil, e não é só nesse assunto, eu também já fui da área de saneamento, uma coisa que eu sinto falta é o seguinte: a área ambiental tem programas nacionais, ele tem metas, ele tem coisas quantificáveis, tem prazos, e as pessoas têm obrigação de atingir uma coisa que consegue ser divulgada e as pessoas sabem o que é. Bom, em 10 anos estaremos no PROCONV número tal. E o que é o PROCONV número tal? Nós vamos obter um nível tal de poluição, né? Eu acho que a nossa área tem essa deficiência também. Quer dizer, ou seja, além de um fundo nacional e de recursos e tudo mais, precisa haver uma comunicação clara através de programas nacionais. O que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando tal nível de fluidez, nós estamos buscando o nível tal máximo de tarifas, nós estamos buscando, enfim, e algo, principalmente, que possa ser compreensível pelo passageiro. Ou seja, a gente tem muita coisa nesse sentido, planos e projetos, etc., que são compreensíveis para os técnicos, né? Então, a gente fala, por exemplo, sobre BRT, mas o que é que isso vai significar
para a pessoa que vai receber o BRT? Em que a cidade vai mudar? Né? Então, a minha sensação é o seguinte: nós estamos precisando sim, de um sistema de captação novo de recursos. Nós precisamos de um sistema que consiga distribuir os recursos condicionado a um determinado comportamento. Nós precisamos também estabelecer metas compreensíveis do que é que vai ser feito e, finalmente, um relato de o que está acontecendo e onde estamos, porque a sensação hoje é frustrante. Eu acho que a questão da tarifa baixa para as pequenas viagens é imprescindível, né? O problema maior da tarifa única é porque ela é alta. Se você tivesse um subsídio que permitisse que toda a tarifa fosse, por exemplo, R$2, ninguém estava reclamando, né? Então, mas de qualquer jeito, eu acho que, mesmo quando a tarifa máxima for 2, é preciso ter uma tarifa que seja 1, e que a pessoa consiga entrar e sair rapidamente, porque já existe tecnologia para controlar isso. Quer dizer, não é uma penalização de quem viaja muito, porque quem viaja muito deve ter um limite, tem um teto. Chega naquele teto, não sobe mais. Mas quem vai viajar muito pouco, essa noção de que o pobre não viaja pouco porque ele mora longe, não é muito verdade, porque lá onde ele mora, ele poderia viajar pouco em benefício, inclusive, da economia local, né? E, no entanto, é mais fácil ele conseguir um amigo para levar ele num supermercado longe para resolver um problema, porque ele não tem uma solução próxima. Aliás, isso é uma outra questão. O transporte público é, muitas vezes, um sistema negreiro, ou seja, ele só aceita levar o cara para o trabalho e voltar para casa. Não tem transporte público adaptado para a pessoa, por exemplo, ir ao supermercado ou ir a um mercado e trazer um monte de compras. Então, existe isso. E quanto ao Edmilson, eu estive aí em Belém, não só quando você já era prefeito, na época da Cristina, numa reunião em que eu era o presidente do Fórum de Secretários, né? Mas eu também já tive, numa outra vez, pela Patrícia Bittencourt, que me levou para fazer uma palestra que era um evento sobre transporte hidroviário. E eu acredito que, realmente, o transporte hidroviário é sempre esquecido na hora de se integrar aos outros sistemas. E isso é uma pena. Mas eu acho que eu gostei muito vamos chamar assim, o mais importante de tudo nessas horas é a atitude. Eu gostei muito de ver a atitude tanto de Belém quanto de Goiânia, que criticaram, mas defenderam o interesse comum. Ok. Bom, gente, nós estamos chegando, infelizmente, no nosso limite de tempo. Eu queria, então, fazer uma rodada final com um tempo muito curto, mas vamos começar pela Ana Valéria. Ana Valéria, fala um pouquinho aí, para a gente ouvir a sua voz e conhecer a sua sapiência. Então, uma voz feminina nesse contexto masculino, né? Nesse Exatamente. masculino. A questão que o Edmilson estava colocando em relação ao contexto metropolitano é justamente um dos problemas, no caso, principalmente, vou falar em termos de Belém, mas é uma característica muito próxima em relação às demais cidades da região da Amazônia. Exceção no caso de Manaus, que tem uma característica muito própria. Mas essa questão da discussão em cima das funções públicas de interesse comum, ela acaba sendo, o Cláudio falou muito bem sobre a questão dessa inter-relação que nós temos com o saneamento, né? Eu também trabalhei com saneamento até recentemente, mas a diferença do saneamento é que nós temos já uma lei nacional, né? Que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico, e esse desenho, que vem desde 2007, permitiu uma estruturação do setor. Então, algumas definições que faltavam relacionadas à titularidade, elas foram definidas pela lei mais recente, a 14.026, né? Agora é de 2020. Mas, assim, em relação a um dos pontos que eu vou levantar, eu espero contribuir na discussão, é em cima do modelo de governança interfederativa. No caso de Goiânia, como foi falado, me parece muito uma modelagem muito próxima de um conselho, né? E, particularmente, eu entendo que seria um modelo mais adequado, porque, assim, no nosso caso, um dos problemas que nós
temos essa questão da titularidade compartilhada, ou seja, como uma agência que tem uma característica muito própria, poderia ser esse braço, tanto de operação como de planejamento, né? Assim, como é que o Estado pode ser o poder concedente dos serviços metropolitanos? Então, abre aí um questionamento legal quanto a isso, que acaba gerando uma insegurança jurídica em relação a uma futura licitação nessa área. Quanto à questão de uma agência reguladora, ela não tem essa característica própria, porque nós estamos falando de uma agência reguladora e não de uma agência executiva. Então, alguns pontos que têm que ser colocados principalmente quando você define o seu modelo de governança, há uma necessidade de você discutir com os municípios sobre as decisões que você vai adotar em relação a isso. Porque é que nem como a Edmilson colocou bem na questão do SUS, nós temos que conversar. Na região metropolitana, envolve a todos nós. Né? Discussões sobre transporte, saneamento, né? Saúde e outros, nós temos que ouvir, porque nós temos que definir um modelo que atenda a todos, não é? Dentro das suas particularidades, especificidades, é óbvio. Essas questões de definição de território, elas acabam tendo uma conotação, no nosso caso, muito forte, porque nós somos uma península. Então, é muito mais fácil, às vezes, se deslocar de uma cidade localizada da região metropolitana para Belém, do que ela fazer justamente o transporte dela, um serviço municipal. Então, você acaba fomentando a metrópole dessa região metropolitana. Então, é uma discussão muito ampla, e isso deve ser colocado na pauta, porque isso acaba ficando um pouco esquecido. Eu espero participar muito dessas discussões, e eu espero ter essa oportunidade na ITP, porque esse foi um foco de discussão muito grande nos fóruns de saneamento, quando nós discutimos, né? Principalmente nos fóruns como a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, né? E todos os outros. Então, essas discussões podem parecer um pouco, vamos dizer assim, ainda muito abstratas, mas elas são muito presentes quando você começa a considerar isso como dentro da sua cidade. Quando você começa a verificar que é muito mais fácil você se deslocar para um município vizinho, para a capital, do que para você se deslocar entre pontos do seu próprio município, né? Aí você começa a se contextualizar dentro desse problema. O meu ponto seria, eu vou falar um pouquinho desse, achei muito interessante a discussão sobre a regulação econômica, mais especificamente a política tarifária que foi apresentada por Goiânia, né? E a questão do Cláudio, que ele deu essa visão geral em cima da questão da estruturação metropolitana. Obrigado. Eu que agradeço, Ana Valéria. Bom, gente, nós estamos com o nosso tempo praticamente encerrado já. Vou pedir para vocês de Goiânia encerrarem também, por favor, fazerem aí a sua palavra final para a gente poder fechar. O tempo está escasso. Obrigado pela participação e pelos ensinamentos. E estamos à disposição de vocês. Abraço para a Ana Valéria, minha colega de diretoria do Fórum Nacional. Eu sou o diretor Centro-Oeste, né, vice-Centro-Oeste, junto com o Paulinho, que é nosso presidente. Vamos junto ajudar na estruturação do Fórum Nacional. E quando o prefeito aqui levantou a questão do fundo de qualificação, de busca de tarifas sociais, nós já temos até discutindo a formatação desse fundo, através do estacionamento rotativo, através da regulamentação da Uber. Então, existe uma visão de Goiânia de favorecer o transporte coletivo sobre o individual, sem dúvida nenhuma. Ótimo. E Edmilson, agora, seu até logo para a gente. Até logo. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição aí de participar dos debates, mas estou bem representado pela dirigente da associação, né? Olha, não esqueçam que as mulheres têm que estar presentes aí. Isso aqui ela não quis brigar com vocês, mas eu estou brigando por elas, viu? Com certeza. Tem que ter o cuidado, sempre ter uma mulherzinha aí no meio para a gente não apanhar de toalha molhada, bicho, porque dói do mesmo jeito, só não deixa marca. Ok, então. Bom, Cláudio, agora é a sua vez para se despedir. Não tem, a despedida eu já fiz agora há pouco, já de forma longa. Eu agradeço e gostei muito de estar com todos vocês e boa tarde. Eu queria agradecer, então, mais uma vez, o apoio que a Transdata nos deu, o apoio da Frente Nacional de Prefeitos, o apoio do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, da NTU, da FABUS, e até uma próxima oportunidade. E, mais uma vez,
A gente agradece muito a participação das duas cidades e depois a gente gostaria muito de avançar para conversar um pouco melhor sobre a constituição desse Fundo de Goiânia, de onde advirão os recursos e assim por diante. Tchau, muito obrigado, gente. Um abraço para todos.